Feliz sábado a você também, que nos acompanha pelas redes sociais. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente, primeiramente porque é um sábado, santo dia do Senhor, e eu amo estar na casa de Deus. Nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos abraçados por Deus, e nós sentimos a presença do nosso Pai Celestial, não é mesmo? E eu sou muito grata por estar de volta. Eu fiz a minha 8ª cirurgia, como muitos sabem, e sou muito grata pela minha saúde, por Deus ter me mantido firme e forte. Grata também pelos meus pais, pela minha família que estão hoje aqui. Meu irmão está aqui, há muito tempo que eu não o via. Eu estou repleta de pessoas queridas. Agradeço também a todos que oraram por mim. Vocês são todos muito especiais e eu desejo fortemente do meu coração que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Sem mais delongas, vamos curvar a nossa fronte. Pai querido que estás nos céus, Senhor Todo-Poderoso, grandioso eu sou. Estamos aqui, Senhor, na Tua santa e bendita presença, para lhe pedir neste momento o Teu Santo Espírito. Estamos aqui com os nossos corações abertos para receber o Teu ensinamento, o que o Senhor quer nos falar, nos ensinar. Que possamos aceitar de bom grado, que venha realmente ser um divisor de águas em nossas vidas, nos transformar completamente. Que o Senhor esteja com todas as famílias aqui representadas, todas as famílias que nos assistem, todos os visitantes também, Senhor. É o que lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Lutero, uma vez, ele contou a seguinte parábola. Um dia, Satanás estava perambulando e chamou os seus auxiliadores para que eles prestassem contas de suas atividades. Disse o primeiro, eu excitei as feras do deserto e as lancei sobre uma caravana de cristãos. E hoje, os seus ossos estão sobre a areia. Incrível, muito bem, disse Satanás. No entanto, estão salvos. O outro disse, eu fiz diferente. Eu provoquei uma grande tempestade e naufraguei um barco cheio de cristãos. E a sua maioria pereceram. Satanás disse, maravilhoso. No entanto, estão salvos. E aí o terceiro, ele disse, eu fiz uma coisa totalmente diferente e muito melhor. Eu, há tempos, estava tentando afrouxar a vigilância de um crente. Enfim, consegui. E hoje, ele dorme num sono calmo e profundo. Então, Satanás, ele gritou em alta voz e juntamente com as potestades do inferno, começou um canto de gozo e triunfo. Afrouxar a vigilância, destruir o zelo de um crente. Eis aí a estratégia de Satanás. Sabe, amados irmãos, nós muitas vezes pensamos que já chegamos lá. Pensamos que já chegamos num ponto que já conhecemos completamente o plano de salvação. Que já entendemos e compreendemos todas as profecias e que já sabemos onde nós estamos no decorrer da história. Mas isso não nos faz perfeitos. Isso só nos mostra que nós fomos admitidos na UTI. Todos nós estamos na UTI. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22.
Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia é uma condição, ou seja, é o estado no qual a igreja se encontra hoje. E algumas pessoas se orgulham de status, títulos, posições de importância, não que sejam coisas ruins, mas se orgulham muito disso. Só que Laodiceia, ela se refere a todos nós. E nós não devemos nos orgulhar da condição na qual nós estamos de mornidão, nem querer permanecer nela. O estado de mornidão é perigosíssimo, é uma brecha da qual Satanás se satisfaz. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 48. Capítulo 48, versículos 1 a 5. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente, agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, te anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Aquele povo, eles queriam todos os benefícios que resultavam da obediência a Deus. No entanto, eles se recusavam, eles não estavam dispostos a obedecer, a serem fiéis ao Senhor. Vamos a Atos, Atos capítulo 7. Capítulo 7, versículos 51 a 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. O povo aqui, eles tinham fechado os seus corações e os seus ouvidos à voz do Espírito Santo.
E não havia nada que mostrasse a eles os seus próprios erros, nada. Eles estavam com a cerviz dura, nada os convencia dos seus erros. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta a todos nós. Será que nós não estamos repetindo a história do povo lá no Velho Testamento e o povo aqui no Novo Testamento? Porque, embora nós estejamos vivendo no momento mais extraordinário da história do grande conflito, a igreja está dormindo e parece não compreender a importância do momento no qual nós estamos vivendo. Queridos irmãos, hoje, exatamente hoje, neste tempo, nós não podemos nos dar ao luxo de colocarmos os assuntos espirituais, os assuntos celestiais em segundo plano. Como mensageiros de Deus, antes de dar o alto clamor da verdade ao mundo, nós precisamos clamar em alta voz e tocar a trombeta dentro de Sião, a fim de que os membros da igreja remanescente estremeçam, porque o tempo está próximo. Ellen White, deixa eu ver aqui. Ellen White, ela nos alerta. Vamos lá. Há muitos em nossas igrejas que pouco sabem do autêntico significado da verdade para este tempo. Insto com eles para que não desprezem o cumprimento dos sinais dos tempos, que dizem tão claramente que o fim está próximo. Quantos que não buscaram a salvação de sua alma farão em breve a amarga lamentação. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vivemos nas cenas finais da história terrestre. As profecias se cumprem rapidamente. As horas de graça estão passando depressa. Não temos tempo nenhum momento a perder. Não sejamos encontrados dormindo no posto do dever. Que ninguém diga em seu coração ou por suas obras: o meu Senhor tarde virá. Maranata, o Senhor vem, página 98. Queridos, nós somos pessoas inteligentes, seres humanos pensantes, racionais. Você tem visto os sinais? Nós vemos. Quem aqui assiste jornal, recebe notícia no celular? Eu não assisto, mas eu recebo no celular, no computador. Há muitos sinais da volta de Cristo. E quanto tempo nós vemos isso? Nós vivemos isso. Tantas coisas que nós temos presenciado, é claro que nos aproximamos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Para quem Paulo estava se dirigindo neste momento? Paulo estava falando à igreja
não estava falando aos ímpios, mas estava falando ao povo de Deus que estava se reunindo em Roma. E está falando conosco nesta manhã também. Vamos ler só o primeiro versículo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Nós precisamos compreender que quando Paulo fala sobre conhecer o tempo, ele não está falando de qualquer tempo. Aqui, quando ele utiliza uma palavra totalmente diferente, a palavra que ele utiliza aqui, o termo, é kairon, do idioma original grego koiné, que traduzido nos mostra que ele está falando de um tempo definido, uma época crítica da humanidade. Paulo parte da premissa que eu e você já compreendemos, já sabemos o tempo no qual nós estamos vivendo. Você sabe o tempo no qual você está vivendo? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3. Versículos 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esse é o tempo no qual nós vivemos. E isso a Bíblia nos traz, mas quantas coisas modernas as quais nós temos presenciado. A tecnologia que hoje as pessoas falam que estão prontas para nos substituir a humanidade, os seres humanos. Hoje em dia, muitas pessoas de altíssimo calão dizem que o ser humano, ele é um Deus, pois ele tem o poder de criar e destruir. Ele não tem pecado. Você já imaginou o que se passa dentro da cabeça de um ser humano para chegar a esse ponto? Ellen White, eu vou utilizar muito o espírito de profecia. Ela diz assim: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. O Grande Conflito, página 371. Sabe, queridos irmãos, é assustador. É assustador quando eu vejo pregadores cristãos vindo ao púlpito dizendo que não devemos falar que Cristo vai voltar, para não alarmar as pessoas, para não colocarmos medo nas pessoas. Dizendo que o decreto dominical e a marca da besta, que é o primeiro dia da semana como dia santo, a guarda dele como dia santo,
não fazem mais sentido. É estarrecedor quando eu vejo e ouço pregadores cristãos dizendo que a Bíblia já está muito antiga, precisa ser atualizada, é arcaica, cheia de historinhas de outras culturas, são fábulas. O grande conflito precisa ser atualizado, porque ele já passou, está desatualizado. E ainda mais, que o ecumenismo, a união das religiões, é o único caminho para um bem comum. E outras coisas mais terríveis ainda. Infelizmente, Satanás, ele tem feito tantas coisas para trazer uma ruína para este mundo, tem semeado sementes de enganos e menosprezo pela verdade. E neste tempo em que Satanás tem exercido suas malignidades frequentes e desastrosas, o nosso maior perigo é desprezar a palavra de Deus, o espírito de profecia e o fato de que precisamos nos preparar. O espírito de profecia fala assim: os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, realizar-se-ia uma reforma em nossas igrejas. E muitos mais creriam na mensagem. Testemunhos para ministros. Queridos irmãos, hoje, mais do que nunca, nós não temos tempo para conversas inúteis, para conversas sem sentido, conversas inúteis em nossas rodas e muito menos no púlpito. Nossos sermões, nossas pregações, porque quando a gente fala com outras pessoas, estamos pregando também. Nosso testemunho também. Nossas pregações, de todas as maneiras, devem ser profundas, objetivas e devem ser direto ao ponto, porque Satanás é assim. Ele não brinca em serviço, ele é direto, ele é franco. Quando ele quer, ele vai lá e faz. Nós não temos tempo a perder. O tempo é curto, as almas são preciosas. Não temos tempo apenas para ficar falando sobre como Deus é amor e misericordioso, sendo que Ele também é justiça. Nossa missão dos remanescentes não é acariciar egos. Qual é a missão dos remanescentes? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a nossa missão. É chamar o pecado pelo nome. É isso o que a igreja remanescente deve fazer. Voltemos lá em Romanos capítulo 13. Apenas o versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Talvez muitos se perguntem, nossa, mas a igreja há 150 anos fala que Cristo vai voltar e até agora nada aconteceu. Ou então alguém chegue a pensar, nossa, mas Paulo falou sobre isso há mais de 2000 anos atrás. E até agora Cristo não voltou? Por que tanta urgência? Mas, queridos, convenhamos que se Paulo escreveu tais palavras há mais de 2000 anos atrás, estamos muito mais próximos da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo do que a geração de Paulo, não é mesmo? E outra coisa, qual é o tempo da volta de Jesus? O tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. É claro que Cristo vai voltar nas nuvens dos céus com grande poder e grande glória, mas é um fato que para aquelas pessoas que suas vidas foram ceifadas, Cristo já voltou. E agora eu lhes pergunto, você sabe quanto tempo de vida lhe resta neste mundo? Sabe, nós cuidamos muito da nossa saúde. Eu gosto muito de pães integrais, coisas saudáveis, minha família também, principalmente depois do câncer que eu tive. E nós nos alimentamos bem, fazemos exercícios. Quando entramos no carro, o que nós fazemos? Primeira coisa, colocar o cinto de segurança. Nós cuidamos de nós mesmos, mas e da nossa vida espiritual? Daqui a alguns minutos, eu vou pegar a rodovia, junto com os meus familiares. Eu não sei o que vai acontecer. Daqui a pouco, outros também pegarão rodovia, pegarão rua, as avenidas daqui, de moto, bicicleta, a pé. E vocês sabem o que vai acontecer? Daqui 10 minutos eu não sei o que vai acontecer. Como que nós estamos cuidando da nossa vida espiritual? Ellen White, ela diz assim: despertemos, a batalha está sendo travada, a verdade e o erro estão se aproximando de seu conflito final. Marchemos sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel e combatemos o bom combate da fé e alcancemos as honras eternas, pois a verdade triunfará e podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou. As preciosas horas de graça estão a terminar. Façamos obra segura para a vida eterna, a fim de que glorifiquemos nosso Pai Celestial e sejamos o instrumento de salvação de almas pelas quais Cristo morreu. Serviço cristão. Aqui, Paulo ele não está falando do sono físico, o repouso. Ele está falando do sono de morte, o sono espiritual.
nós precisamos acordar, nós precisamos despertar espiritualmente. Uma ilustração perfeita para esse despertar são os discípulos no Getsêmani. Tinha chego o ápice, o clímax do ministério de Jesus. Ellen White e outros teólogos falam que a sua angústia foi muito mais profunda no Getsêmani do que na cruz. Antes do Getsêmani, ele estava no cenáculo, celebrando, e no Desejado de Todas as Nações, diz que ao ir para o Getsêmani, no caminho, o seu rosto se desfigura misteriosamente. O seu corpo fica tão fraco que ele chega a cambalear. Os discípulos o seguram. Foi o momento mais angustiante e sombrio. Naquele momento, todos os demônios estavam confederados, pressionando o Filho de Deus ali, tentando fazer com que ele desistisse da sua missão. Se você pegar e estudar a Bíblia, juntamente com o livro O Desejado de Todas as Nações, você vai ver, foram inúmeras as vezes que Jesus subiu aos montes, aos jardins para orar, para estar em comunhão com o Pai. E nas madrugadas que ele estava orando, ele não questionava se os discípulos estavam dormindo ou não. Mas no Getsêmani foi diferente. A angústia era profunda, era diferente. Então ele pediu para que os discípulos orassem. No entanto, eles não oraram. Eles fizeram o quê? Eles dormiram. Eles não tinham noção do tempo no qual eles estavam vivendo. Eles não tinham o discernimento espiritual para entender que eles precisavam vigiar e orar. Ellen White nos revela uma coisa incrível sobre este momento. Fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para seu grande pecado. Todos os discípulos dormindo na hora crítica sofreram um grande dano. Cristo sabia a cruel prova porque eles haviam de passar. Sabia como Satanás havia de agir para lhes paralisar os sentidos, a fim de se acharem desapercebidos para a prova. Fora por isso que lhes dera aviso. Houvessem aquelas horas no horto sido passadas em vigília e oração, e Pedro não teria ficado dependente de suas débeis forças, não teria negado ao Senhor, o desejado de todas as nações. Imagina isso. Você consegue imaginar? Pedro, ele não teria negado a Jesus se ele não tivesse dormido. Quantas coisas não teriam acontecido se nossa vida espiritual estivesse firme com Deus, se nossa comunhão estivesse lá em cima? Queridos, nós não podemos nem imaginar. A nossa única salvaguarda contra os enganos de Satanás é o estudo diligente da palavra de Deus, do espírito de profecia e da busca inconstante, diária, do batismo do Espírito Santo. Nós vivemos num grande conflito gigantesco, só que o fato de nós não vermos anjos e demônios lutando a favor e contra nossas vidas nos faz perder totalmente o senso de que nós estamos no centro desta batalha.
Só que esse é o momento que nós precisamos nos preparar, precisamos nos aperfeiçoar na santidade do temor a Deus. Precisamos nos purificar. O Espírito de Profecia, mais uma vez, ele nos diz: são perguntas que eu gostaria que vocês refletissem comigo. Suponha que hoje Cristo apareça nas nuvens dos céus. Quem desta congregação estaria pronto para encontrá-lo? Alguém levanta a mão? Eu não ouso levantar, depois que eu acabar de ler tudo. Suponha que deveríamos ser transladados para o reino dos céus exatamente como somos. Estaríamos preparados para nos unir aos santos de Deus, para viver em harmonia com a família real, os filhos do Rei Celestial? Se fosse possível sermos admitidos no céu como somos, quantos de nós seriam capazes de olhar para Deus? Quantos de nós estão sem mancha ou ruga ou qualquer coisa assim? Quantos de nós são dignos de receber a coroa da vida? Quando vejo a obra que está diante de nós e quando vejo quão mal compreendemos o que Deus requer de nós, estou em agonia de angústia. Aqui está a palavra. Você vai levar? Ou você será rejeitado pelo Senhor, porque embora professe muito, seu espírito, palavras e ações estão desprovidos do calor do seu espírito. Uma profissão sem vida é nauseante para Deus. Cristo não pode apresentar diante do Pai aqueles que são mornos. Que Deus nos desperte e quebre nossos corações de pedra. É minha oração. Precisamos sentir seu poder de conversão. Boletim da Conferência Geral. São reflexões que nós precisamos fazer, pesadíssimas. Quando eu falei que eu não ousaria levantar a mão sem antes ler tudo, porque antes nós precisamos olhar lá para dentro. Porque muitas vezes, queridos irmãos, podemos professar muito, e nós veremos até o final desse sermão. Podemos professar muito, mas o resultado é outro. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Capítulo 15, versículo 15, desculpa. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Deus nos conhece verdadeiramente. Ele nos conhece de uma forma tão profunda que não tem como nós fugirmos de Deus. E só tem como nós nos mantermos de forma consciente e verdadeiramente tranquilos diante de Deus, se estivermos realmente, de fato, nos preparando para encontrá-lo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Em Atos, capítulo 2, nós temos o relato da ação sobrenatural do poder de Deus, que é o Pentecostes. Ali, Deus derramou o seu Espírito sobre os discípulos, a fim de que eles pregassem o Evangelho de forma poderosa e marcante. No capítulo 3, Pedro e João
são presos porque eles curam um coxo em nome de Jesus em frente a um templo. Depois que eles são libertos, eles voltam para os seus amigos e fazem uma oração. Eu gostaria de ler esta oração com você. Está em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. As nossas orações terminam como esta? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós precisamos pensar que a exortação nunca é só para alguns ou apenas para uma pessoa. É para todos nós. Porque em algum momento nós permitimos que o mundo entre e Deus deixe de ser o único ou suficiente. Deus é o mesmo. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Por que nossas orações não terminam como estas? Se Deus ele não muda. A igreja primitiva, ela era instigante. Já parou para pensar? A igreja primitiva era instigante, era corajosa, era cheia do Espírito de Deus, era cheia da comunhão com o Pai, cheia de oração, era consagrada. E além de tudo isso, ela era perseguida. Nós precisamos nos dar conta de que o Espírito Santo, ele não representa dorminhocos. Ele representa homens e mulheres que estejam dispostos a realmente viver a plenitude do Espírito de Deus. Se não há conflito, se não há perseguição, há alguma coisa errada. E nós não devemos ter medo ou receio de perseguição, seja lá que tipo seja. Porque nós temos um Deus que nos prometeu que nos protegeria, que estaria ao nosso lado, e as suas promessas nunca falharam e nunca falharão. É melhor a perseguição com a certeza da salvação do que o conforto com a certeza da perdição. Ellen White, o Espírito de Profecia, diz assim: houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com os seus esforços. A obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disto,
para receber seu povo para lhes dar o galardão. Por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecados e dor por tantos anos. Mensagem escolhida. Queridos, não devemos continuar cometendo os mesmos erros que o Israel passado. Não devemos continuar colaborando para a demora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ellen White, ela ainda continua com a sua exortação. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda de vida espiritual. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem e estão mortos, e recebereis o poder. Ser membro da igreja não nos garante a salvação. Termos religião, seja lá qual for, não nos garante a salvação. Sermos remanescentes apenas no nome não nos garante a salvação. A menos que realmente venhamos a ter uma conversão genuína, que copiemos de forma verdadeira os atributos, o caráter de Cristo, seremos como miseráveis, pobres, cegos e nus. Um último alerta de Ellen White. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Este é o momento em que cada membro da igreja deve estar esperando, vigiando e trabalhando pela fé em Jesus Cristo. Devemos estar vivos para Deus. E todo homem, mulher e criança que tem conhecimento da verdade deve ser capaz de discernir os sinais dos tempos. A fraqueza e ineficiência da igreja devem passar. O poder criativo do alto deve conferir vida aos agentes humanos, que Deus usaria para que possam cooperar com as inteligências divinas. A igreja, a quem Deus concedeu seu dom da verdade celestial, não deve permanecer morta em delitos e pecados. A revisão e o arauto. Muitos aqui conhecem aquele versículo famoso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos, há muito tempo os portais dos céus estão abertos e a voz de Cristo está clamando: quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas logo esse apelo cessará. Muito em breve, o mundo se dividirá em apenas 2 grupos. Aqueles que abraçarão a lei de Deus, o Cordeiro, a palavra de Deus,
e aqueles que apenas obedecerão às leis mundiais, governamentais. E nós teremos que nos posicionar. Mas ainda, nós vivemos num momento de liberdade. Ainda podemos fundamentar a nossa fé e aperfeiçoá-la para não sermos pegos de surpresa. Hoje o Espírito Santo está apelando ao meu e ao seu coração, porque nós somos os remanescentes, nós que precisamos acordar. Ele apela ao nosso coração para que nós vivamos na prática o chamado para o qual nós fomos chamados. Para que realmente venhamos viver a esperança que o Evangelho nos expõe. O Espírito de Profecia nos diz que Deus está estendendo um manto. E esta proteção nos protege das setas de Satanás. Só que é uma escolha estarmos debaixo desta proteção. As bem-aventuranças, a nobreza, a eternidade, a esperança celestial, a comunhão com Deus, fazem parte da nossa herança de primogenitura. E nós não podemos dormir a ponto de trocá-la por este mundo. Não sejamos descuidosos. Clamemos diariamente pelo Espírito Santo, pela chuva serôdia, porque há uma coroa à nossa espera. Neste momento, o conjunto vai cantar. E se você sente que nesse deserto do seu coração é necessário que a chuva serôdia caia e que faça tudo novo, fique de pé. Eu quero orar por você. Nossa alma sedenta está, coração já virou deserto, tão cansados de procurar, pois buscamos em vão matar a sede atrás de fontes de ilusão, quando só tua água bastaria.
seu querer e foi em nós o teu amor. Nós seremos O chão que brota tudo, tudo que tu Oh, Pai, envia tempestade, deixa ternos transbordar e faz da nossa terra seca outra vez. Vida brotar. Fonte da vida. Amém. Querido, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Nós precisamos nos levantar, colocar a nossa armadura, porque nós somos os remanescentes. Faremos parte dos 144.000. Cristo nos levará para nos apresentar para os mundos. Que alegria! Você não se emociona porque eu me emociono. Eu não sei você, mas eu estou cansada deste mundo. E eu sinto que o meu coração de pedra, este deserto aqui, precisa de uma tempestade. Porque a chuva serôdia em nós precisa ser uma tempestade. Não pode ser uma chuva normal. Precisa ser uma tempestade para nos acordar, nos balançar, nos tornar uma pessoa nova para o que nos espera. A eternidade nos espera. Pai querido que estás nos céus, Senhor, nós não somos dignos de lhe falar, de lhe pedir, mas estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para receber a tua chuva serôdia, para receber a água, o teu Santo Espírito caindo sobre nós. Que o Senhor transforme profundamente os nossos corações. Senhor, nós precisamos de um renovo, nós precisamos acordar, nós precisamos enxergar todas as coisas, todos os sinais que estão acontecendo ao nosso redor, mais convictos do que nunca, saber que o Senhor está próximo, levar as 3 mensagens angélicas, a nossa missão ao mundo, às pessoas que ainda precisam de Ti. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê perseverança, determinação para continuarmos firmes. Não permita, Senhor, jamais que Satanás e seus auxiliadores tenham um triunfo sobre nós. Que o Senhor esteja com todos nós, cada um aqui, Pai querido, e aqueles também que estão nos assistindo. Que os seus santos anjos poderosos, as cortes celestiais, que estejam conosco em nossas casas, em todos os momentos, nos guiando, Pai querido, nos dando sabedoria para cada vez mais nos guiar e nos colocarmos sempre no Teu caminho correto. Que o nosso ministério, pois sabemos que todos aqui temos uma missão, um ministério, que seja sempre para a Tua honra e glória. Que possamos logo lhe ver nas nuvens dos céus de forma literal, Pai querido. E pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho amado, não porque haja em nós mérito algum, mas porque sabemos que o Seu Filho veio aqui nesta terra e já nos deu a salvação. Amém.